Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Aqui é a pastora Lu e hoje eu quero falar sobre o tema A Ressurreição de Cristo. Este foi um tema sugerido pelo canal Anair Rodrigues de Freitas. Você que ainda não conhece, eu indico, este canal é uma bênção. Aí, Anair, é para você este vídeo. Mas antes de falar sobre a ressurreição, eu quero falar de uma carta, de um papel que me chegou às minhas mãos há muitos anos atrás por uma professora de escola bíblica. Ela trata-se de um documento. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesarini, em Roma. Trata-se de uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, em que ele descreve o retrato físico e moral de Jesus Cristo, e foi mandado de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, quando Jesus ainda estava vivo. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é incultado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoa, bem madura, mais distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espátulas. São da cor da terra, porém mais reluzente. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos, claros. O que é surpreendente é o que resplandece no seu rosto, como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas chorar. Tem os braços e as mãos muito belos na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como no aviso passado, escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras faz-se admirar. De toda a cidade de Jerusalém, ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino. Muitos me querem, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem, e com ele
têm praticado afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia, Lindisione sétima, Luna secunda. Este documento, como eu já falei, foi encontrado no arquivo de Dulcis Cesarini, em Roma. Esta carta, onde se faz um retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Crendo ou não nestas palavras, é de admirar que um homem com tanta beleza, tanta majestade, fizesse estremecer quem quer que olhasse para ele e resplandecesse em seu rosto a maior paz e o maior amor já visto em uma pessoa. Assim, sendo verdadeiras ou não estas palavras, creio eu que, como Jesus, jamais se ouviu um homem com tanto amor, um homem com tanta beleza como o nosso Senhor Jesus. Um homem que venceu a morte e que ressuscitou, e que vivo está, é o que nós cremos. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi o evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã, para a nossa fé, até os dias de hoje, e sempre será. Sem a ressurreição de Jesus não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja, não há salvação e não há esperança de vida eterna. Se alguém diz ser cristão, mas nega que literalmente que Jesus ressuscitou dos mortos, então esta pessoa pode ser qualquer coisa, menos um cristão genuíno. A história da ressurreição de Jesus está registrada nos 4 evangelhos. E se você quiser ler e conferir, eu dou aqui as referências. Livro de Mateus 28, 1 a 8. Livro de Marcos 16, do 1 ao 8. Livro de Lucas 24, 1 ao 10. E o livro de João, no capítulo 20 e versículo 1 ao 8. Até mesmo o livro de Atos, se você ler também, lá no capítulo 1, você vai encontrar. O ponto central do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, temos acesso ao Pai, temos salvação, temos vida eterna. No livro de João, capítulo 3:16, nos fala: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão a pregação e a fé, e não haveria esperança de vida eterna, não haveria salvação, como diz o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios 15, 14, 17. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Como a ressurreição de Jesus, todo crente teve vitória. É importante, pois, assim há vitória sobre o pecado e sobre a morte. Jesus ressuscitou e com isso fomos também ressuscitados. Fomos também justificados e a morte não tem vitória sobre o crente. Nós fomos ressuscitados com Ele, como diz Efésios 2:6, que diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós fomos também justificados. No livro de Romanos podemos comprovar e nos fala o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. E ainda no livro de João 11:25 nos fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, Jesus ressuscitou para que todo crente fosse justificado, resgatado e tivesse salvação e vida eterna por meio dele.
São várias as passagens na Bíblia que falam da ressurreição de Jesus. Eu poderia ficar falando aqui de várias passagens. Podemos encontrar várias em todos esses livros que eu já falei para vocês, no Novo Testamento. Além disso, muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. Os episódios registrados na Bíblia sobre testemunhas que viram Jesus ressuscitado foram diversos, começando com Maria e as mulheres, lá no livro de João 20, 16, 18. Apareceu também aos discípulos enquanto caminhavam para o povoado em Emaús. Confira no livro de Lucas 24, 13 ao 15. E em João 20, 19 ao 23, Jesus apareceu aos discípulos sem a presença de Tomé. E logo depois, também no mesmo livro, capítulo 20, do 24 ao 29, novamente Jesus aparece e desta vez Tomé estava presente. São muitas as passagens que nos comprovam e nos falam da volta de Jesus. Tentaram esconder e mentir, falando que Jesus não ressuscitou. Os guardas que tomavam conta do sepulcro ficaram tão assombrados que perderam o sentido. Depois as autoridades judaicas pagaram a esses mesmos soldados uma boa quantia para que eles testemunhassem que o corpo de Jesus acabou sendo roubado por seus discípulos durante a noite. Mateus 28, 12. Mas nós sabemos, assim como todos aqueles discípulos e aquelas pessoas que o seguiam, que o túmulo e uma pedra ou qualquer outra barreira não mais poderia mantê-lo prisioneiro. Naquele domingo, antes do romper da manhã, Jesus saiu daquele túmulo como vencedor sobre a morte. E todas as pessoas ali naquela época puderam testemunhar que Jesus ressuscitou. Não foi uma pedra, não foi um túmulo, não foi uma cruz que pôde deter o nosso Senhor. E porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Agora Ele está exaltado no céu, à destra do Pai, e todos se rendem a Ele em adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças para todos sempre. Amém. Apocalipse 5:12. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele está vivo e não morto, eu posso crer que há salvação. Eu posso crer que há amanhã para mim e para você. Entregue sua vida ao nosso Deus.